aplauda ele bem forte. Sente-se, por favor. Glória a Deus. Vamos passar de imediato para a nossa mensagem. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Vamos mergulhar. Vamos meditar aqui nas Sagradas Escrituras. E nós vamos aprender aqui a importância de nós, irmãos, seguirmos firme na missão a qual Deus tem nos dado, a qual Deus tem nos permitido vivenciar nessa caminhada. A gente só precisa nos unir e focar naquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus declara. Amém? E eu digo de imediato aqui, irmãos, antes de desenvolver aqui a mensagem. Você nasceu, foi para vencer, não foi para ser um perdedor. Nós nascemos em nome de Jesus com propósito. Deus nos criou, nos formou com propósito. Toda promessa dita a nós é aquela certeza que tem que estar no nosso coração que vai se cumprir, que Deus vai fazer. Diga amém? Aí você pode dizer, mas pastora Daniel, mas circunstâncias dizem que não. A situação que eu estou atravessando na minha vida está muito difícil. Muitas das vezes nessa fala, a tendência daquele ser humano, daquele indivíduo, muitas das vezes é desistir, é olhar para trás. Só que jamais isso vai ser, irmãos, a saída. Desistência, focar no problema, focar na situação, nunca. E aí o inimigo trabalha de uma forma, irmãos, a qual nós temos que estar bem atentos. E ele tem se levantado de todas as formas nos dias atuais, levando as pessoas a se cansarem, sabe? A se fadigarem mesmo. A chegar a um ponto da sua vida e um exemplo. E achar que está tudo perdido. Se perdeu. E aí olhe para a pastora Daniel, onde é que fica, né, a palavra nesse momento? Será que tem que ficar, tem que pesar na balança, tem que realmente prevalecer o negativo, o mal? No caso do exemplo, é o cansaço que tem que ficar? Não. Glória a Deus. A gente precisa se posicionar em Cristo e entender que tem uma palavra dita a mim. Ou seja, tem promessas. E independente do que eu estou vivendo, do que eu estou passando, o que vai se cumprir vai ser a promessa. É a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, interessante aqui no capítulo 12, por favor, a partir do versículo 12. Vamos lá. Diz assim. 12 de Hebreus. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Então vamos lá para o desenvolvimento da mensagem. Nestes 3 versículos lidos, a gente pode aqui observar, irmãos, atitudes cruciais que um ser humano cristão ele deve tomar na sua vida, na sua caminhada. E aí é muito interessante, porque no primeiro versículo, que é o 12, a parte inicial, diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E aqui a gente entende o quanto é importante nós não abrirmos mão. Mas não podemos abrir mão de forma alguma, irmãos. Como eu falei outrora, da promessa, do milagre que Deus tem para a gente. Para você entender melhor, vamos lá. A Bíblia diz, é um versículo bem conhecido, vamos trazer à memória. Isaías 53, lá está escrito: o Senhor levou sobre si, né, as nossas dores e enfermidades, são sarados pelas suas o quê? Pisaduras. O Senhor nos ensina, irmãos, Ele deixou bem claro que nós somos livres. Amém? A liberdade, ela pertence o quê? A nós. Então, todas as vezes que surgir uma situação, que surgir um problema, de alguma forma para me levar a ficar cansado, desanimado,
Ah, pastora, meus joelhos estão desconjuntados. Qual é a atitude daquele ser, daquele cristão? O que ele tem que fazer? Aceitar aquele cansaço, deixar-se levar por ele? Não. Eu preciso me levantar. Levante as mãos bem alto e diga: eu preciso me levantar, estar de pé. Glória a Deus. E como é que é se levantar? Aí eu vou muito mais além. A posição, irmãos, de um cristão de fé é ser um homem, uma mulher de oração. Uma pessoa que não desiste. Eu fiz questão de entoar essa canção que nós aqui louvamos antes da mensagem. Se veio o pensamento, a vontade, o desejo de desistir, mas eu vou seguir com fé. Eu vou me unir ao meu Deus. Ele se une ao Senhor. E uma das, irmãos, atitudes essenciais é a oração. Eu vou me aproximar, eu vou me colocar diante de Deus. E aí é interessante nós lembrarmos o exemplo de um personagem chamado Isaac. Isaac foi filho de Jó. Diga glória a Deus. Foi, irmãos? Foi filho de quem? De Abraão. Isaac foi aquele homem que não recuou. Foi aquele homem, irmãos, que entendeu que o Deus a quem ele servia poderia realizar um grande milagre. Pois qual era o problema? Qual era a situação? Isaac casou-se e teve conhecimento que a sua mulher, sua esposa, quem era a mulher de Isaac? Rebeca. Era o quê? Estéril. Um problema. Uma situação negativa. Mas lá estava, irmãos, Isaac, numa posição de vencedor. Verdadeiramente entendendo que Deus poderia mudar aquela história. E é lindo de se ver. Porque ele orou, irmão, insistentemente, diz a palavra. Essa oração durou, irmãos, cerca de 20 anos. Meu Deus. Pastor, eu não tenho paciência. Deus tem a sua forma de trabalhar, de agir. Por isso, nós cristãos temos, aí entra essa palavrinha na mensagem, temos que perseverar, irmãos. Diga glória a Deus. Não dá para desistir de forma alguma. E ele orou. Ele colocou diante de Deus aquela causa. E ele obteve ali a resposta. Tendo conhecimento que a sua mulher iria, irmãos, sim, trazer para este mundo 2 nações. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que uma seria mais forte e outra seria menor. Deus tinha um propósito, Deus tinha uma obra grande. E aí se dizer, né? Veio logo foi gêmeos. Diga amém. Aplauda Jesus bem forte. Ou seja, veio logo 2. Né? Eu digo gêmeos, vai no bom sentido. Veio logo foi 2. Mas foi o homem que não aceitou ser vencido pelo cansaço. Mas se levantou, acreditou. Diga glória a Deus. Então, se Jesus falou que eu sou livre, se ele falou que eu sou sarado, então é com essa palavra que eu vou ficar na minha vida, em nome de Jesus. Que ele responde as minhas orações, então é nessa palavra que eu vou ficar. Não vou me cansar, não vou me fadigar em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Aqui na palavra do Senhor no livro de Êxodo, deixa eu ler com vocês. Interessante aqui, esse exemplo também. Você vai lá para o início da Bíblia, Gênesis, Êxodo é o 2º livro. Capítulo 17. Não pode se cansar, não pode se fadigar, não pode jogar a toalha de jeito nenhum, irmãos. Por isso eu dei o exemplo de Isaac. Ele insistiu, ele ficou firme e Deus deu a vitória para ele. E aí é interessante, de acordo com a leitura inicial da mensagem, lá em Hebreus, observe aqui o exemplo de Moisés, onde também aqui fala de Josué, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro,
e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, né? Foi obediente, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque o quê? Prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Então Arão e Ur sustentaram-se, suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué derrotou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. Diga glória a Deus. Então aqui é um exemplo muito interessante, porque Moisés teve a experiência de se sentir o quê? Cansado. Quando fala na palavra cansado, irmãos, é uma realidade hoje na vida das pessoas. Todos nós estamos sujeitos de surgir, de vir um cansaço. Agora, nós não podemos permitir com que ele prevaleça. Algo precisa ser feito. E aí é interessante, porque quando ali Moisés estava sendo bombardeado pelo cansaço, quando ali ele estava passando por essa situação, você vê que ele, irmãos, ali, ele pediu ajuda. Diga glória a Deus. Ou seja, ele foi ali uma pessoa, irmãos, que teve ajuda tanto de, como a Bíblia diz, de Arão, como de Ur. E o que a gente aprende? É algo importante. Claro que a gente vai ficar dependendo das pessoas. Nós temos que orar, nós temos que ter nosso momento com Deus. Mas é importante nós, irmãos, pedirmos ajuda. Diga glória a Deus. Quando fala da pedra aqui, a pedra é o próprio Deus. E ali ele secou, irmãos, ali, pegou aquela pedra para que ele pudesse ficar exatamente alicerçado. Diga amém? Então, a pedra é Deus, é o Senhor. A gente precisa se unir, a gente precisa, irmãos, se apegar com Deus. E como é que a gente faz isso, pastora? Volto a ressaltar, fundamentados aonde? Na oração. Na pedra angular que é o Senhor, diga glória a Deus, colocando diante dele as nossas necessidades, colocando diante dele as nossas causas. E ele é aquele que é poderoso para nos ouvir, para atentar para aquilo que a gente precisa, para aquilo que a gente necessita. Glória a Deus. Então, Moisés pede ajuda para Arão, pede ajuda para Ur. A Bíblia, irmãos, é bem clara. A palavra de Deus relata algo importante. E eu vou ler com vocês. Não vou desmarcar aqui, em Mateus 18... versículo de número 20, diz assim, rapidamente aqui, 18, 20 diz: porque onde estiverem, eu faço questão de ler aqui na palavra, aqui mesmo, vamos lá, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, aí estou eu no meio deles. Diga glória a Deus. Então, a importância de nós, sim, irmãos, comunicarmos, né, de podermos compartilhar com alguém ali aquilo que a gente, irmãos, precisa. Claro que você tem que analisar, você tem que ter um cuidado muito grande de observar pessoas de Deus, pessoas, irmãos, que você vê ali a luz de Deus presente, pessoas que têm ali um compromisso mesmo com o Senhor. Diga amém. E você pede ali para orar, para clamar. E com certeza vai ser algo que vai contribuir muito para que você, em nome de Jesus, se fortaleça, se sinta animado, que vai parte para cima, que vai, irmãos, de frente ali com as circunstâncias, com a situação, e não deixa com que o problema, as dificuldades venham ali atemorizar, venham ali, irmão, lhe destruir, venham ali impedir de receber a bênção de Deus. Diga amém? Então, assim, muito interessante, Moisés, irmãos, se colocou ali, né, irmãos, aceitou a ajuda daqueles homens, e eles levantaram ali as suas mãos, né, e ele, irmãos, pôde ali realmente ver e contemplar o milagre de Deus. Diga amém, o altar foi edificado. E aquele lugar foi chamado o quê? O Senhor é a minha bandeira. Diga glória a Deus. Então, assim, não dá para desistir. Não dá para deixar de olhar para a palavra de Deus. Por que eu estou dando esse exemplo?
Porque existem várias formas, várias maneiras de nós nos colocarmos, nos posicionarmos, para que a gente possa, irmãos, em nome de Jesus, não aceitar, irmãos, o cansaço, não aceitar os joelhos desconjuntados, mas verdadeiramente nos levantarmos e nos sentirmos sempre fortes, sempre alegres, sempre bem dispostos para lutar, para clamar, para ir em busca dos nossos sonhos, para acreditar que o nosso Deus é poderoso para nos sarar, para nos libertar, para realizar o desejo do nosso coração. De entender que em Cristo, nele nada é impossível, mas Ele é o Deus que faz, irmãos, o impossível acontecer. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Voltando lá no livro de Hebreus, por favor. Vou até marcar aqui para não perder aqui o capítulo, né? Então, versículo 12, portanto, tomai e levantar as mãos cansadas, joelhos desconjuntados. Aí o versículo 13, interessante, diz assim: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Glória a Deus. Outra coisa importante a ser pontuada aqui na mensagem: nós que queremos a bênção de Deus, queremos cumprir com a missão que Deus tem para nós. Quem quer cumprir com a missão que Deus tem para a sua vida, levante as mãos. Né? De você, a cada dia, permanecer no caminho do Senhor, de ganhar almas, de, vamos lá, para outros âmbitos da nossa vida, ganhar sua família para Jesus. Né? São muitos os propósitos aí. Né? Deus nos escolheu para, irmãos, fazer o melhor aqui nessa terra. E essa missão, para ser cumprida, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Primeiro, nós observamos, nós não podemos aceitar o cansaço. Nós temos que estar o quê? De pé, nós temos que nos levantar. Diga a glória a Deus. Joelhos desconjuntados, não. É um cristão que não desiste, é um cristão que não olha para trás, é um cristão que insiste, como Isaac. É um cristão que pede, se for preciso pedir ajuda, pede ajuda como Moisés pediu para Arão e para Ur. É um povo que não vai aceitar ser derrotado de forma alguma. E aí, nessa segunda parte aqui, é entender que nós precisamos fazer veredas, irmãos, direitas. Diga a glória a Deus, veredas direitas, para sermos uma bênção nas mãos de Deus. E quando essas veredas são direitas, ou seja, nosso caminho está em Cristo, nós estaremos proporcionando, irmãos, para as pessoas que estão ao nosso redor, o ambiente que nós estamos inseridos, a cada dia serem bênçãos também nas mãos de Deus. Quem crê, levante as mãos. Por quê, pastor? Porque o nosso testemunho é crucial, irmãos. Atitudes, a maneira de viver, a maneira de andar, o que você verbaliza, né, o que você fala, é importante. E o que acontece? Muitas pessoas não têm esse cuidado, não têm essa preocupação santa de poder analisar, de poder observar, de entender que eu preciso, é necessário fazer veredas direito para os meus pés na minha caminhada. Eu preciso andar corretamente. Eu preciso andar exatamente sobre a palavra de Deus. Para que as pessoas, é interessante falar que manqueja, estava fazendo um estudo, pesquisando, manqueja que as pessoas que, irmãos, né, são lentas, devagar. No espiritual, na fé, pessoas ainda que estão no leite materno, ainda estão ainda lentos. E essas pessoas precisam, irmãos, observar, contemplar e ver pessoas que realmente fazem a diferença. Diga a glória a Deus. Quando se trata da família, você tem que, em nome de Jesus, fazer veredas direitas para que você possa, irmãos, ali, em nome de Jesus, ser um instrumento nas mãos de Deus para você testemunhar, para você ser luz dentro da sua casa, você ser luz dentro do seu trabalho, dentro da própria igreja. Porque muitas vezes a pessoa, não, pastora, mas isso aí não vale de nada. Irmãos, é muito importante. A nossa maneira de viver, nosso comportamento, influi muito. Diga a glória a Deus. Ao ponto de motivar, de levar pessoas, irmãos, a desejarem, a almejarem a Cristo. Não podemos generalizar, mas é fato. Quantas pessoas, meu Deus, nessa caminhada, que por observar, irmãos, ali a vivência, por poder ali observar o testemunho, a dedicação, o amor a Cristo, nasceu, cresceu ali, irmãos, ou seja,
surgiu dentro do coração um desejo também de servir a Deus. Diga amém? Eu particularmente confesso para vocês, só um exemplo assim, é interessante aqui, falando sobre esse assunto, foi uma das coisas que aconteceram comigo no início da minha caminhada. Eu me lembro que lá nos meus 12, 13 aninhos, eu e o irmão já me envolvendo já na obra, na casa do Senhor, buscando a Deus. E eu tive a oportunidade, nessa época eu só era irmãos adolescentes, então eu só perguntava, não era obreira nem nada. Mas eu tive a oportunidade de poder conviver com pessoas que estavam ali envolvidas na obra. E tive uma experiência de conhecer e de me alegrar muito com, eu me lembro muito bem, hoje ela é pastora em São Paulo. E ela era obreira naquela época. E eu observava, sabe, a dedicação dela na igreja, a dedicação dela em servir a Deus, o testemunho. Eu ficava analisando certas ações, né, atitudes que ela tinha. Tudo isso, irmãos, acho que ela nem imaginava. Mas nessa experiência, contribuiu muito, eu buscando a Deus, servindo a Deus, a palavra, o pastor pregando, claro. Mas o testemunho daquela jovem, na época jovem, hoje mulher, mãe, pastora, realmente me influenciou bastante. E ela gostava tanto de louvar, e ela louvava, e meu Deus do céu, eu ia fazer qualquer atividade, trabalho, e ela ficava louvando, sempre tão alegre. E aquilo foi me influenciando, foi me motivando. Diga a glória a Deus. Me ajudou muito. Além de outras pessoas que Deus usou, né, na minha caminhada cristã, enfim. Então você vê a responsabilidade, o compromisso que nós precisamos ter. Isso é fruto de pessoas que buscam caminho, veredas, irmãos, direitas, diga a glória a Deus, de andar corretamente. Eu não posso só querer milagres, curas, maravilhas de Deus. Eu não posso só querer que Deus me abençoe, que me proporcione posições privilegiadas, enquanto Ele olha para a minha vida e não vê ali, irmãos, o desejo de ser diferente, de ter compromisso, de ser quem eu sou, irmãos, seja na frente das pessoas, seja dentro da minha casa, seja entre quatro paredes, ainda que eu esteja em um lugar que ninguém esteja vendo, mas Deus está vendo. Diga amém? Ele observa tudo. E nós vamos estar blindados contra esses males, contra as atitudes erradas, de deixar de dar um testemunho a partir do momento que nós temos esse anseio, esse desejo. É muito forte, irmãos. Que ensinamento fantástico. Buscar e fazer veredas direitas para os vossos pés. Porque há um objetivo, tanto para sermos abençoados, como para abençoar outras pessoas. Para que pessoas não venham se desviar do caminho de Deus. E, assim como eu contei aqui um testemunho, irmã, de uma pessoa que foi muito usada por Deus, talvez ela nem imagina isso, o quanto ela contribuiu, sim, para hoje eu estar onde eu estou. Mas também tem muitas pessoas, irmãos, que se diz serem de Deus, evangélicos, às vezes ocupam até posições privilegiadas de uma certa forma dentro da igreja, mas que dá mau testemunho, que faz tudo contrário à palavra de Deus. Infelizmente. E que muitas vezes pessoas estão tão animadas, tão felizes em servir a Deus e servir ao Senhor, mas a fé, irmãos, esmurece, esfria. Pessoas desistem. Não é para desistir, porque nossos olhos têm que estar em quem? Em Jesus. Mas tem pessoas que morrem na fé, que abandonam, que deixam de servir a Deus, porque infelizmente estava perto de pessoas, estava tendo, irmãos, uma vivência com pessoas que infelizmente é triste. Só com comportamentos inadequados. E a pessoa mesmo vai dizer, meu Deus, como é que eu vou ficar para ser crente assim? Que crente é esse? Estão entendendo? Levante as mãos. Irmãos, é sério. Então a gente tem que estar atento. Tem que estar, irmãos, vigiando, como a palavra de Deus diz, né? Então o que manqueja não se desvie diretamente, antes seja sarado. É para ser sarada, a pessoa é para crescer, a pessoa é para ser bênção. Diga a glória a Deus. Quando fala de ser sarado, eu vou muito mais além, não significa só uma enfermidade física. Ser sarado em todos os âmbitos, todas as áreas. A pessoa está bem com Deus, a pessoa está, irmãos, curado. Tudo aquilo que o atormentava, tudo aquilo que prejudicava. Diga amém, Jesus.
Quem quer essa bênção para a sua vida, levante as mãos. Então são, irmãos, atitudes, são decisões que nós precisamos tomar na nossa caminhada, na nossa vida, para nós termos uma grande bênção. Para que a missão, para que aquilo que Deus tem para fazer através de nós venham se cumprir no nome de Jesus. Como Deus se alegra com aquele filho, com aquela filha que procura, irmãos, fazer veredas direitas na sua caminhada. Quando você orar, quando você clamar a Deus, Deus vai ter prazer de te responder. Diga amém. Se o inimigo se levantar contra você, armar algo contra a tua vida, mas ele vai perder. O diabo não vai conseguir te tocar. Algo Deus vai realizar, vai fazer e você vai ser honrado. Deus vai, irmãos, em nome de Jesus, abrir caminhos, abrir portas. Vai realizar uma grande obra em favor da sua vida. Quem crê e diga glória a Deus. Não adianta. Pode até passar por um momento difícil, pode até estar no deserto, pode até ir na prisão como José, pode ser até vendido pelos irmãos, pode, irmãos, estar ali, irmão, pode estar ali como aparentemente um esquecido, mas Deus é poderoso para fazer algo extraordinário, como fez com José. Glória a Deus. Então assim, não dá para desistir, não dá para deixar se levar pelo cansaço. Não podemos permitir com que o diabo nos impeça de realizar, de fazer veredas direitas na nossa caminhada, irmãos. Porque há um objetivo, há um propósito. A gente precisa ajudar as pessoas que estão andando lentamente. As pessoas que estão com, irmãos, andando devagar. Como diz aqui na palavra de Deus, estão manquejando ainda. A gente precisa ajudar essas pessoas a serem saradas. Diga glória a Deus. Não chegar ao ponto do desvio nunca, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê, diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Levante as mãos e eu quero que você diga comigo mesmo. Diga, em nome de Jesus, eu vou ser exemplo para as outras pessoas que possam ver a cada dia em minha vida a luz. Olha, irmãos, olhe para a pastora, nós temos que ser pessoas recomendáveis. Pastora, sim. É interessante, aqui no livro de 2 Coríntios, por favor, deixa eu ler aqui para vocês, olha só que tremendo. 2 Coríntios, capítulo 6. Vou tomar aqui um pouquinho de água, que a pastora está aqui tratando as cordas vocais. Mas quanto mais acontece alguma coisinha na garganta, mais eu canto, mais eu oro. Amém? Deus está nos ajudando. Deus é bom. 2 Coríntios 6, versículo 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. O que mais? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e o quê? E à esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores, porém sendo o quê? Sendo verdadeiros. Olha para o seu irmão aí, diga, seja verdadeiro, irmão. Amém? Então você vê essa lista aí, irmãos, de instruções, de orientações. O cristão, ele tem que ser o quê? Recomendáveis. Nós temos que ser luz. Quem quer ser curado aí, levante as mãos. Quem quer a bênção de Deus lá na sua casa? Uma libertação completa. Nós estamos aprendendo. Se levantar. Nada de cansaço, nada de joelhos desconjuntados. É buscar, é ter caminho direito. Veredas direita na minha caminhada em nome de Jesus. Porque aqueles que precisam ser sarados, Deus vai me usar. E será sarado, glória a Deus, diante das suas necessidades. Não é para ficar alienado lá, irmão, fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, nós temos
responsabilidade, um compromisso com Cristo. Sim ou não? Sim. E nós vamos em nome de Jesus ser esses cristãos recomendáveis, veredas direitas, que não fica se desviando. Uma vida constante, mesmo na luta, não perde a paz. Glória a Deus. Mesmo na luta, não perde a paz. Não retrocede de forma alguma. Glória a Deus. O que mais que nos ensina lá? Seguir a paz, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o quê? O Senhor. Outra orientação forte de Jesus para a gente. Seguir a paz com todos. Ah, pastora, fui injustiçado. Ah, mas fizeram algo que me deixou muito triste. Ore. Entrega esta pessoa nas mãos de Deus. Confie no que a palavra de Deus diz. Deus é a nossa justiça. Olhe para a pastora Teniama. Não deixe entrar no coração o mal. Não precisa fazer justiça com as suas mãos. É a palavra, sem seguir a paz com todos. Tem que seguir a paz com todos. Pastor, o meu inimigo, siga a paz com ele. Orando, entregando ele nas mãos de Deus. Guardando o coração. Porque se eu deixo entrar algo de ruim, o que é mal, eu não estou seguindo a paz com meu irmão, não tem como eu, irmãos, me santificar. A santificação não vai poder fazer parte da minha vida. Então um completa o outro. Seguir a paz, diga glória a Deus. O que mais? Com todos. E a santificação tem, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu tenho que ficar em paz com todos. E ficando uma vez em paz com todos, eu vou ter prazer de me santificar, glória a Deus. Isso vai ser fruto, vai ser resultado, que vai prevalecer sobre a minha vida. E aí eu vou poder ver Deus. Ao contrário, não vou poder. Quem quer ver Deus aí, levante as mãos. Perfeito. Então, irmãos, fique firme. Fique firme na missão. Fique firme naquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Naquilo que você tem buscado no Senhor e sabe que é real, é promessa. Não aceite o cansaço. Diga glória a Deus. Fica firme. Ore, clame. For preciso pedir ajuda, peça. Mas não se acomode, mas peça, é importante. E Deus vai te dar a vitória que você precisa. Glória a Deus. Permita com que na sua caminhada você faça veredas direitas. Para que você, em nome de Jesus, irmãos, possa contribuir e ajudar as pessoas que manquejam a não se desviarem, mas serem, em nome de Jesus, inteiramente saradas pelo Senhor. E olha que uma vez na palavra, na verdade, as bênçãos também vão estar nos alcançando. A gente planta, a gente colhe. Glória a Deus. Então não dá para ficar nessa caminhada, nessa vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não dá para ficar só querendo bênçãos. Resposta de Deus diante do que eu estou passando, enquanto a minha vida, as minhas ações, as minhas atitudes não estão condizentes com aquilo que Deus ensina, com o que a palavra de Deus diz. Então, numa mensagem como essa, a gente fazermos uma análise, observarmos. E Deus está nos chamando para seguir essas orientações, diga amém, a colocar em prática em nome de Jesus. E com certeza, irmãos, nós seremos muitíssimo abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem crê aí nesta verdade, levante as mãos. Aplauda Jesus que Ele merece. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga, tome posse dessa palavra, irmão. Diga para ele. Maravilha. Fique de pé, vamos orar. Vamos clamar a Deus.